Senhor presidente e senhores deputados, não é segredo para ninguém, senhor presidente, que o Brasil nos últimos 20 anos se dividiu. De um lado, uma parte da população e uma parte da elite nacional que tem defendido que o mercado deve ser o orientador e o organizador da vida nacional. Portanto, o Estado brasileiro, que sempre foi pensado no século XX como o grande organizador, o propulsor de políticas, o formulador do processo de infraestrutura do nosso país, ou seja, o Estado Nacional, que minimamente foi construído no nosso país, nos últimos 20 anos, essa tese do liberalismo, ainda do século XIX, de que a economia, o mercado é que deve regir a sociedade, ela vem ganhando muito peso. E foi a partir dela que foram feitas as reformas do Estado brasileiro e o processo todo de privatização. E, apesar de na eleição do ano passado o Alckmin ter dito, na campanha eleitoral, de que não ia fazer as privatizações, hoje ele faz um balanço de arrependimento, de que um dos motivos que ele avalia de que o PSDB tenha perdido um pouco o eixo é de que, naquele segundo turno da eleição, ele não abriu o debate novamente da importância de se privatizar o que sobrou da Petrobras, ou seja, os 52% ainda do capital da Petrobras, que está na mão do Estado brasileiro, enfim. E os outros setores da economia que não foram privatizados. O governador José Serra, com o decreto que relançou um pouco mais de 30 dias, já deu orientação de que ele quer ser o grande fiador em 2010 da retomada da entrega do resto que sobrou do patrimônio nacional. Que na nossa avaliação, essa tese que o mercado vai ser orientador e organizador da vida em sociedade, se provou de que nada em relação à vida do nosso povo foi melhorado depois desse processo. Pelo contrário, foi piorada. Aqui em São Paulo, nós temos na população economicamente ativa de 20 milhões de pessoas, 2,5 milhões de desempregados. Na questão habitacional, na região metropolitana, mais de 1 milhão de famílias que não têm casa para morar. Sem contar as residências, que também passam de 1 milhão, que não têm infraestrutura, ou estão com um número acima de pessoas dentro da residência, ou seja, a residência está com um grau de adensamento que é incompatível com a estrutura da residência. E mais de 100 mil moradias que não têm sequer banheiro, senhor presidente, aqui na capital de São Paulo. Portanto, essa ideia de que o mercado seria o grande regulador, ela já é na nossa avaliação, uma ideia que já faliu. Mas, no entanto, o Serra vem batendo nessa tecla. E está usando o metrô de São Paulo como experiência. Primeiro enfraquecendo o sindicato. Demitiu 5 diretores do sindicato no começo da sua gestão, agora demitiu mais 61. Aprofundou o processo de entrega do metrô em São Paulo, que foram os novos empréstimos que estão viabilizando a entrega da expansão do metrô para o consórcio Via Amarela. E agora, com esse novo empréstimo, que está sendo, inclusive está tramitando aqui em regime de urgência nessa casa, o próprio governo vai comprar mais trens para a CPTM. Portanto, a tese que nós estamos defendendo no Tribunal de Contas, de que na verdade essa é uma privatização onde foi socializados os riscos e foram individualizados os ganhos, porque o Estado entrou com mais de 80% todo o processo de expansão do metrô, enquanto a iniciativa privada, segundo os nossos cálculos, e os cálculos dos metroviários, com apenas 15%, e vai operar a linha amarela por 30 anos, em vez de aumentar a tarifa binualmente, como é hoje o metrô de São Paulo, vai poder aumentar anualmente, se tiver prejuízo, o Estado vai cobrir. Esse é o modelo que vem sendo defendido. É por isso, senhor presidente, que nós estamos dizendo em público que o Serra quer entregar o metrô de São Paulo. Está em curso dentro do governo de São Paulo hoje a formulação da privatização do metrô. Já entregou, através do decreto, 7 rodovias aqui de São Paulo, que é dando continuidade ao processo de concessão das rodovias que foi iniciado quando o Alckmin ainda era vice-governador. Portanto, o processo de aprofundamento dessa política, que é a política mais atrasada para um país que é como o nosso, que é um país dependente, que precisa de vontade política. Um dos maiores economistas desse país escreveu em 92, o Celso Furtado, Brasil, Construção Interrompida, aonde ele fazia um alerta, um livrinho pequeno. Na minha avaliação, todo gestor público deveria ter como primeira obrigação ler esse livrinho do Celso Furtado, que vai dizer lá
País de economia dependente precisa de vontade política para poder se desenvolver. Não dá para deixar na mão do mercado. E é por isso que eu queria concluir, senhor presidente. Amanhã, às 14h, nós vamos realizar aqui, no Auditório Franco Montoro, uma reunião com os metroviários, com os setores da intelectualidade que ainda não se vendeu, para debater e organizar a resistência contra a privatização do metrô de São Paulo. Nós não vamos admitir que o metrô de São Paulo seja entregue para bancos internacionais, como foi a Vale do Rio Doce, como foi o setor de energia elétrica, como foi o setor de telefonia e como foram as rodovias aqui de São Paulo.